Fala, fiel. Pode preparar o coração, porque o que eu vou trazer aqui neste momento vai mexer com as estruturas emocionais de todo torcedor que sangra preto e branco. Nos últimos minutos, informações vindas diretamente de Assunção, no Paraguai, começaram a circular com uma força absurda nos bastidores do Parque São Jorge, e o nome que está na boca de todos os corintianos neste exato instante é um só. Um nome que carrega 8 anos de glórias, lágrimas, títulos e identificação. Um nome que fez a Fiel tremer de emoção em noites inesquecíveis e que agora embarca rumo a Buenos Aires para vestir outra camisa gigante da América do Sul. Estou falando de Ángel Romero, o capitão que não teve o contrato renovado e que está a poucos passos de se tornar oficialmente jogador do Boca Juniors. Mas o que aconteceu no aeroporto, antes desse embarque definitivo, está deixando a torcida do Corinthians completamente dividida entre a gratidão eterna e a angústia de ver um ídolo partir. As declarações do paraguaio ecoam como um grito de amor ao clube que o acolheu ainda menino e o transformou no estrangeiro que mais vestiu a camisa sagrada do timão. E olha, o tom das palavras dele não deixa dúvida sobre o tamanho da identificação que ele construiu ao longo de todos esses anos. Romero não segurou a emoção ao citar o Corinthians segundos antes de finalizar sua ida ao gigante argentino, e isso está causando uma comoção absurda entre os milhões de torcedores que acompanham cada passo desse adeus. O atacante fez questão de comparar a pressão vivida no Parque São Jorge com a pressão que vai encontrar agora na Bombonera, e a forma como ele colocou isso deixou claro que o Corinthians marcou a vida dele de uma maneira que jamais será apagada. 363 partidas, 62 gols, 29 assistências, 6 títulos conquistados, sendo 2 brasileiros, 3 paulistas e uma Copa do Brasil que ainda está fresquinha na memória da Fiel. Esses números não mentem, e a grandeza dessa trajetória não pode ser ignorada. Mas o que está mexendo mesmo com o emocional da torcida não são apenas os números frios, e sim a forma como Romero se despede. Ele deixou o aeroporto de Assunção com o semblante de quem carrega o peso de uma decisão difícil, mas necessária. E nas palavras dele, ficou evidente que a falta de espaço no time comandado por Dorival Júnior foi determinante para que ele aceitasse a proposta do Boca. Romero virou reserva nos últimos meses, perdeu minutagem, perdeu ritmo, e para um jogador que sonha em disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai neste ano, continuar sem jogar seria um risco enorme para a carreira. A sinceridade do paraguaio ao admitir que não tinha mais a confiança do treinador é algo que corta o coração de qualquer torcedor que acompanhou a luta dele dentro de campo. Ele revelou que a mudança de comando técnico impactou diretamente sua situação no elenco, e que com a chegada de Dorival, tudo mudou. O capitão que era referência passou a não ser nem a primeira opção nas substituições. E isso, segundo ele próprio, tirou não apenas o ritmo de jogo, mas também a confiança que é essencial para qualquer atleta render em alto nível. Romero falou abertamente sobre como se preparava igual, como sempre quis jogar, mas que sem a confiança do técnico, fica impossível manter a performance. E mesmo assim, ele continuou sendo uma liderança gigantesca no vestiário, discursando antes e depois das partidas, segurando o grupo nos momentos mais difíceis, como na luta contra o rebaixamento no Brasileirão de 2024. Ele contou até uma história surreal que aconteceu durante uma reunião de cobrança com integrantes de torcida organizada, quando depois de toda a tensão, o encontro terminou com o Poropopó e o hino do Corinthians sendo cantado. Segundo ele, só no Corinthians acontecem essas coisas malucas, e é justamente essa loucura que faz do clube algo único no mundo. Romero também relembrou outro momento inusitado, quando em uma reunião com o presidente Osmar Stabile para discutir bicho pela conquista da Copa do Brasil, o clima virou festa e eles tiraram até o boné e os óculos do presidente, fazendo poropopó dentro da reunião oficial. Essas cenas mostram o nível de união e identificação que o paraguaio tinha com o ambiente corintiano. Mas agora, tudo isso fica para trás. E o que dói mais na Fiel é saber que ele ainda tinha muito a oferecer, mas que a falta de oportunidades o empurrou para longe. No aeroporto, antes de embarcar, Romero fez questão de deixar claro que o Corinthians é tão popular quanto Boca, e que nos dois clubes se fala do time 24 horas por dia. Ele disse que precisa se adaptar rápido ao mundo do Boca, mas que já está acostumado com essa pressão gigantesca, porque viveu isso intensamente no Parque São Jorge. E olha, isso mostra o respeito e a gratidão que ele tem pelo clube que o formou como ídolo. Romero admitiu que no passado rechaçava o rótulo de ídolo, mas que agora, ao olhar para as marcas que deixou, ele acredita que sim, que pode ser considerado um ídolo do Corinthians. E a Fiel sabe que pode. Os números, os títulos, a identificação, a liderança, tudo isso credencia o paraguaio como um dos maiores estrangeiros da história do clube. Inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho, porque o que vem por aí nos próximos dias promete mexer ainda mais com o emocional da fiel torcida, e você não pode ficar de fora de nenhuma informação que sair dos bastidores do Parque São Jorge. A saída de Romero abre um vazio enorme no elenco,
não apenas pela qualidade técnica, mas principalmente pela liderança e pela experiência que ele carregava. E enquanto a torcida digere esse adeus doloroso, o Corinthians já trabalha nos bastidores para reforçar o elenco e suprir as lacunas deixadas pelas saídas desta janela de transferências. A diretoria está de olho no mercado e sabe que precisa agir rápido para não deixar o time desfalcado em um ano que promete ser de muita pressão e cobranças. Mas enquanto isso, o nome de Romero segue ecoando pelos corredores do CT Joaquim Grava, e a Fiel se prepara para ver o capitão vestindo outra camisa gigante, sabendo que ele sempre será lembrado com carinho e respeito por tudo que fez pelo timão. E por falar em movimentações dentro do elenco, tem outro nome que está ganhando destaque cada vez maior neste início de temporada e que está assumindo responsabilidades enormes dentro de campo. Yuri Alberto vem mostrando que está preparado para ser o grande protagonista do ataque corintiano em 2026, e o que aconteceu na noite deste domingo em Rio Claro só confirma o momento positivo que o Camisa 9 está vivendo. Em um jogo difícil, truncado, onde o Corinthians enfrentou o Velo Clube pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, foi Yuri Alberto quem apareceu nos momentos finais para salvar o timão de um empate que teria o gosto amargo de derrota. Aos 46 minutos do segundo tempo, quando a torcida já começava a se desesperar com a falta de efetividade do time, o centroavante aproveitou um rebote dentro da pequena área após uma defesa do goleiro Marcelo Carné em chute de Vitinho e mandou para o fundo das redes. Foi o gol que garantiu a vitória por 1-0 e que colocou Yuri Alberto na artilharia isolada do Corinthians na temporada, com 2 gols marcados em 4 jogos disputados. E olha, isso não é pouca coisa, não. Assumir a artilharia do time logo no início do ano, em um momento onde o Corinthians ainda está em fase de adaptação e ajustes, mostra a importância que o atacante está tendo para o esquema de Dorival Júnior. Yuri Alberto vem sendo escalado em todos os jogos, mostrando fome de gol, movimentação constante e uma vontade de vestir a camisa do Corinthians que contagia todo o elenco. O gol contra o Velo Clube foi o tipo de lance que define partidas, que mostra oportunismo, que demonstra que o centroavante estava no lugar certo na hora certa, e isso é o que se espera de um camisa 9 de um clube gigante como o Timão. A bola sobrou dentro da área após a defesa do goleiro, e Yuri estava ali, atento, pronto para finalizar e garantir os 3 pontos. E olha, a forma como ele comemorou o gol, correndo para abraçar os companheiros, mostra o quanto ele está ligado no grupo e o quanto quer ser protagonista nesta temporada. Com esse gol, Yuri assume liderança isolada da artilharia corintiana, deixando para trás André Ramalho, Gustavo Henrique, Breno Bidon e André Luiz, que aparecem logo atrás com um gol cada. Isso mostra que o time ainda está em busca de maior volume ofensivo, e que a responsabilidade de fazer os gols está pesando muito nos ombros do camisa 9. Mas pelo que ele tem demonstrado até aqui, Yuri Alberto está preparado para carregar esse peso. A confiança dele está lá em cima, e isso é fundamental para um atacante. Quando um centroavante está confiante, quando ele está acreditando no próprio potencial, os gols começam a aparecer naturalmente. E é exatamente isso que a Fiel quer ver. Um Yuri Alberto matador, decisivo, que apareça nos momentos cruciais das partidas para resolver os jogos. E olha, o timing desse gol contra o Velo Clube não poderia ser melhor, porque agora o Corinthians entra em uma sequência de jogos que promete ser decisiva para o restante da temporada. Na próxima quarta-feira, o Timão estreia no Campeonato Brasileiro enfrentando o Bahia, em jogo que acontece na Vila Belmiro com mando alvinegro. É a estreia oficial na competição mais importante do calendário nacional, e a torcida espera ver um time competitivo, aguerrido, que mostre desde o primeiro jogo que está preparado para brigar lá em cima. E logo na sequência, no domingo, vem o confronto pela Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília. Ou seja, o Corinthians tem pela frente 2 jogos gigantescos em menos de uma semana, e Yuri Alberto será peça fundamental nesses compromissos. A expectativa é que ele continue sendo o homem dos gols, o cara que vai decidir as partidas, o centroavante que a Fiel tanto esperava ver. E olha, o momento não poderia ser mais favorável para ele consolidar de vez essa condição de artilheiro e de referência do ataque. Com a saída de Romero, a responsabilidade ofensiva recaía ainda mais sobre os ombros de Yuri, e ele sabe disso. Ele sabe que o torcedor está de olho, que a imprensa está cobrando, que a diretoria espera resultados, e que o técnico Dorival Júnior deposita confiança nele para ser o grande nome do setor ofensivo. E a forma como ele tem correspondido até aqui mostra que está no caminho certo. São 2 gols em 4 jogos, uma média que, se mantida ao longo da temporada, pode render números expressivos e colocar o atacante entre os artilheiros de todas as competições que o Corinthians disputar. A Fiel está esperançosa, está acreditando, e está confiando que Yuri Alberto será o grande nome dessa temporada. E olha, o gol contra o Velo Clube foi apenas mais um capítulo dessa trajetória que promete ser vitoriosa. A vitória por 1-0 deixou o Corinthians na 4ª colocação do Campeonato Paulista, com 8 pontos conquistados após 5 rodadas disputadas.
É um começo ainda irregular, com altos e baixos, mas que mostra que o time está buscando seu melhor ritmo. E com Yuri Alberto artilheiro, as chances de o Timão engrenar de vez aumentam consideravelmente. Agora é focar no Brasileirão, focar na Supercopa e manter a confiança lá em cima. O elenco sabe que a temporada está apenas começando e que os desafios maiores ainda estão por vir. Mas com um centroavante decisivo, com liderança dentro de campo e com a Fiel empurrando do início ao fim, o Corinthians tem tudo para fazer uma grande campanha em todas as frentes. E Yuri Alberto está mostrando que quer ser o grande protagonista dessa jornada. O gol salvador contra o Velo Clube foi mais uma prova disso, e a tendência é que ele continue balançando as redes e colocando o nome dele na boca da torcida. Então é isso, Fiel. Os próximos dias prometem ser absolutamente decisivos para o Corinthians, com a despedida oficial de Ângel Romero rumo ao Boca Juniors, e com Yuri Alberto assumindo cada vez mais o protagonismo do ataque alvinegro. As emoções estão à flor da pele, os bastidores estão fervendo, e novas informações podem surgir a qualquer momento. Inscreva-se agora mesmo no canal Central Fiel News 24 horas, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo o que você acabou de ouvir. Será que Yuri Alberto vai manter essa artilharia e ser o grande nome do time? Será que a saída de Romero vai pesar no vestiário? Comenta aí embaixo, Fiel, e vamos seguir juntos nessa caminhada.